Amém. Eu quero colocar um endereço aqui e os irmãos que tiverem interesse de manter contato com a gente, eu vou deixar projetado aqui, na hora que eu não acerto assim. Agora acho que vai, agora vai. Isso, Agora, podia apagar essa luz aqui só um instante? Eu vou apagar aqui, que eu não consegui achar uma tela assim que... Tá bom? Só para vocês anotarem aí. Quem quiser anotar e manter contato com a gente, nos visitar, avisa com um pouquinho de antecedência que nós temos prazer em hospedar lá, tá bom? Nós estamos... Oi? É verdade. Mas avisando com prazo, esses dias um irmão nosso, pastor de uma das igrejas que está ligada ao nosso ministério, ele me ligou e falou assim, nós estamos querendo muito ir visitar vocês, aí estão pensando em levar um ônibus. Eu falei, beleza, então trabalhamos a igreja lá para receber um ônibus. Aí 5 dias ligou e falou, o pessoal aqui cresceu na vontade de ir, estamos levando 2 ônibus. Eu falei, amém. Então tá aí. Tem sido mesmo assim um privilégio. O irmão comentou uma coisa aqui que eu creio que é interessante a gente... Ele me perguntou, pastor, o senhor está falando aí nessa questão, às vezes você surpreender alguém em falta. A palavra de Deus diz que a gente não deve resistir, lá no texto lá de Mateus 5, não resista ao homem violento. Então, realmente... É um desafio, amados. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que isso é uma coisa que... Isso nunca vai acontecer na nossa vida espontaneamente. Então, o que eu estava falando lá? O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Alguém vai te tirar uma coisa lá e você, então... Você pode cooperar no sentido de diminuir a criminalidade dele. Pelo menos daquele furto, ele não vai ser culpado. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Porque Jesus diz... A vida está em mim, eu voluntariamente a dou, ninguém a tira de mim. Eu voluntariamente a dou. Então, na verdade, quando você se dispõe a ofertar alguma coisa que está sendo arrancada, você está estabelecendo um canal de comunicação. Se a pessoa vai aproveitar isso bem ou não, não interessa, mas você, da sua parte, você está dizendo que a pessoa, enfim, é maior do que aquele bem que está sendo lá motivo de litígio, de confronto. Isso é um desafio. É um desafio. Mas vamos entender que o desafio que Deus enfrentou por nós foi muito maior do que isso. Porque nós não estávamos usurpando de Deus um CD player. Nós estávamos tomando a vida do filho dele. Mas porque Deus tem a capacidade da restituição, ele entende que isso é possível. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não vai nos permitir passar por alguma coisa que nós não possamos o quê? Suportar. Então, se ninguém tem que ficar preocupado, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer se um dia acontecer isso comigo. Então, eu já vou te dar uma dica. Se um dia alguma coisa desse tipo acontecer com você, é porque Deus entendeu que você tem as condições de enfrentar isso. E você vai enfrentar tudo no exato limite do que você seria capaz de suportar. E se Deus está permitindo, é para que eu encontre e conheça os meus limites. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, que está de um jeito que eu já não aguento mais. Eu falei, mas glória a Deus, isso é sinal que você está na véspera do livramento. Porque se você está chegando no seu limite, é sinal de que o livramento se avizinha. Se não vier o livramento, é porque você vai saber que o seu limite era maior do que o que você pensava. Então ninguém tem que ficar assombrado. Amém, amados? Amados, o medo tem nos impedido de amar. Porque onde há medo, é porque o amor não foi aperfeiçoado. É porque nós não temos a consciência clara de que Deus de fato nos ama e não vai permitir nada que nós não possamos suportar. Mas o irmão estava falando a questão do estupro, por exemplo. Então a mulher está lá, vai ser estuprada, o que ela tem que fazer? Então ela tem que se oferecer, ela tem que transar com o cara para
aí nós estamos falando de uma outra natureza. Porque, amados, nem todos os pecados são iguais. A palavra de Deus diz que o pecado da prostituição, o coabitar, o fazer com uma pessoa uma só carne, isso é de outra natureza. Então, disso eu nunca vou compactuar. Eu nunca vou compactuar com o assédio, no sentido de comprometer a identidade. Amém? Então Jesus ofereceu a vida dele, ele estava pronto a dar a vida até a morte. Mas ele não se promiscuiu conosco, no sentido de deitar conosco no nosso leito de prostituição. Amém? Isso é de outra natureza. Amém? Aleluia. Bom, então vamos para frente, vamos encerrar de uma maneira assim, tentando trazer uma ilustração. Bom, pode ligar aí agora. Tentando trazer assim, uma perspectiva prática nesse momento de encerramento. A gente separou aqui então alguns modelos sexuais. São figuras que a palavra de Deus usa e que ilustram a nossa identidade sexual numa perspectiva prática. Um dos modelos, por exemplo, é que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus foi lá e pegou do pó da terra, fez o homem, pegou de uma costela e fez a mulher. Então veja, quando a palavra de Deus está falando que Deus fez o homem do pó da terra, isso quer dizer que nós, homens, né, essa nossa identidade, e aqui eu não estou falando agora em nome de Jesus, nós vamos falar de masculinidade sem falar de machismo. Amém? Nós não estamos fazendo culto do macho, mas nós queremos entender a nossa masculinidade. O que Deus quer comunicar através da identidade masculina e através da identidade feminina. Então, a identidade masculina, ela tem uma composição genérica, geral. Porque quando você está falando do pó da terra, você está falando de todos os elementos que compõem o universo. Então, a identidade masculina, ela tem uma propensão clara à universalidade. Então, a forma de pensar do homem, a forma de decidir do homem. Então, nós vamos falar agora de alguns modelos que às vezes têm sido fonte de irritação. Porque nós não compreendemos a identidade, então muitas vezes o homem quer que a mulher pense como ele. Amado, dê graças a Deus que você casou com uma mulher. Porque se a sua mulher pensasse como você, isso é sinal de que você casou com um homem. Se o seu marido pensasse como você, você fica querendo que o seu marido... Mas você não entende. Não, amada. Ele entende de uma outra perspectiva. Isso não é para que vocês se conflitem. Isso é para que vocês se completem, como nós vamos ver aqui. Porque se o seu marido começar a pensar como você, cuidado, ele está ficando efeminado. Está me entendendo isso ou não? Isso não é sinal de saúde, isso não é sinal de patologia. Então, amado, nós temos que entender que essa crise ela é para ser superada na medida em que nós nos desenvolvemos e na medida em que nós cooperamos um com o outro e não que nós substituímos um ao outro. Então, veja, o homem tem uma perspectiva macroscópica. O homem foi formado do universal para o específico. Enquanto que a mulher foi formada do específico para o mais específico. Então a mulher é a especificidade do específico. A mulher é pontual, enquanto o homem é geral. E isso cria uma tensão danada. Mas sabe o que é interessante? Quando você pega a medida das coisas macroscópicas e a medida limite das coisas microscópicas, agora estou falando em números. Se você pegar o número da medida macroscópica e pegar o número da medida microscópica, sabe o que vai dar a média disso? A estatura humana. Em torno de 1,70 m, entre 1,50 m e 2 metros. Essa é a média. O homem é a medida média. Isso é interessante, não é?
Então veja, amados, por quê? Porque há na personalidade masculina a percepção da generalidade, enquanto a mulher tem a percepção da particularidade. E essas coisas não são para conflitar, não são para disputar, são para compor. Então, quando um homem está pensando em construir, quando o homem fala de um projeto, ele vem com as ideias dele lá fantásticas. Então, o projeto dele é sempre geral, é macroscópico, é universal, as várias opções, as possibilidades. Então, o homem, quando ele pensa em fazer uma casa, ele está pensando em quantos cômodos vai ter, tamanho. A mulher já quer saber de que cor que eles vão pintar. Que tipo de acabamento que vai pôr. O cara fala, mas esses são detalhes. Não temos que falar disso agora. E aí começa a haver uma irritação. O cara chega para a mulher e fala assim, bem, eu estou com uma ideia fantástica. Aí eles põem ideia, entusiasmado, 3, 4 pontos lá. Aquilo já está pronto na cabeça dele. Aí a mulher faz uma pergunta básica. Fala, mas como nós vamos fazer isso? Aí lá vem você, estragar meus projetos. Esse aqui é o problema seu, mulher. Você tem essa mania de fazer umas perguntas que não tem nada a ver. Eu costumo dizer para os irmãos, amados, que eu sempre compartilho as coisas com a minha esposa. Eu sempre compartilho as coisas com a minha esposa. E o que acontece é o seguinte. Eu costumo dizer o seguinte, se eu consigo responder as perguntas dela, eu consigo responder as perguntas de qualquer um. Então o homem tem uma propensão para identificar o quê? E a mulher a propensão para identificar como. Nós falamos do quê e elas querem saber como. Veja que quando o Espírito Santo veio dar a notícia para Maria, qual foi a pergunta que ela fez? Ela não ficou espantada assim, com a ideia, com a possibilidade. O homem estava em conflito com a possibilidade. Ele não queria nem saber como. O Espírito Santo deu a notícia para José, ele falou, não quero nem saber, isso não é meu filho. Ele já definiu o quê? O quê? Não foi eu que fiz, então não é meu filho. Fui! A mulher escutou o plano, o Espírito Santo, ela falou assim, como se dará isso? O Espírito Santo te envolverá, dará à luz um filho. Então veja, são perguntas distintas, porque são percepções o quê? Distintas, diferenciadas. Então é importante a gente entender isso. Nesse sentido, o homem então tem essa propensão a pensar várias coisas, né, enquanto ele realiza uma só. A mulher já tem a propensão de realizar várias coisas enquanto ela pensa numa só. Por quê? Porque eles são também o quê? Cabeça e corpo. Ainda que nessa questão do macroscópio e do microscópio, é interessante a gente ver isso. Um homem, quando fala das coisas que ele tem em casa, ele fala assim que ele tem lá, rapaz, tem que ir lá em casa, maravilha. Lá tem um churrasqueiro, uma varanda fantástica, casa, não sei quantos cômodos, não sei quantos banheiros. E a mulher já quer saber se naqueles banheiros que ele falou lá, todas as torneiras funcionam. Se as portas fecham. Não adianta falar que tem um DVD, um aparelho de som fantástico e uma televisão de plasma, porque ela quer saber se todos estão funcionando. Querida, vou te abençoar. Comprei uma geladeira nova. Ela não quer, ela vai achar isso fantástico, mas ela quer saber se você é capaz de encher essa geladeira. Porque não adianta ter uma geladeira nova, porque só vai aumentar a sensação de vazio. O que adianta ter uma geladeira maior? Se não enche. Isso é brincadeira. Amém, amados? Então, veja, isso é tremendo, porque isso são coisas que nós temos que aprender a combinar. Para que o homem desafie a mulher a aumentar os espaços
e que a mulher coopere com o homem no sentido de preenchê-los. Então essas coisas, elas não se conflitam. Elas concorrem no sentido de cooperar para um fim comum. Elas se estimulam. Então, na medida que o homem avança, a mulher vai o quê? Preenchendo esses espaços. Então, ela tem a função de preencher esses espaços para não deixar também que o avanço do homem implique em vazios. Então, ela nem pode conter o homem nos seus avanços, porque senão a casa tende a tendência de ficar o quê? Estática, porque a mulher pensa sempre em segurança. Então, se deixar por conta da mulher, eles nunca vão sair daquele lugar, e aí ela quer sempre aquela estabilidade, e que todo mundo esteja bem protegido, porque por conta da mulher, voltava todo mundo para dentro do útero dela. A mulher reintrojeta. E o marido vira um filho, porque dentro do útero dela, ninguém passa fome, ninguém passa frio, ninguém passa necessidade. O grande erro da humanidade foi ter saído de dentro da mulher, porque lá dentro estava todo mundo seguro. Né? Então a mulher tem essa propensão de pensar na segurança, na estabilidade. É fantástico isso. A mulher não convive bem com o erro. Porque para a mulher o erro é sempre fatal. Quando a mulher falha, alguém morre. Certo? Quando a mulher falha na sua identidade feminina, ela fica com a sensação de que alguém morreu. Porque a pretensa falha feminina significa o quê? Um aborto, um não nascimento, uma não concepção. Então, eu estava conversando isso com um médico, e ele falou assim, é engraçado você estar falando dessas coisas, porque na carreira médica, principalmente na área cirúrgica, nós temos pouquíssimos casos de cirurgiãs, de mulheres que atuam ou que se especializam em cirurgia. Porque a falha é difícil para a mulher administrar. Porque ela está sempre pensando em quê? Em segurança, no detalhe, na especificidade, no detalhamento dos processos. E ele falou assim, geralmente quando tem uma mulher cirurgiã, no primeiro óbito, geralmente o trauma da mulher nos óbitos de cirurgia, ela deixa de operar. Então isso é uma síndrome, muitas vezes, até nas famílias, porque o excesso da segurança reintrojeta e a mulher traz todo mundo para dentro do útero. Os filhos nunca amadurecem. Hoje nós vivemos um problema grave na área de aconselhamento, que são filhos permanentemente adolescentes, que estão sempre dependendo da opinião materna para ter segurança nas suas decisões. Aí o cara está com 40 anos e ele é um adolescente. Porque até hoje a mãe opina na roupa que ele vai vestir. Porque ela não suporta a ideia de ver o filho pagar o mico de sair de casa mal vestido ou descomposto. Não, deixa seu filho sair e enfrentar a opinião pública. Amém? Por outro lado, o homem nessa coisa de ser o conquistador, porque enquanto a mulher pensa em segurança, o homem pensa em significado, em identidade, em realização, em empreender. Afinal de contas, ele tem que conquistar o universo, porque o universo está dentro dele. Ele foi formado do pó da terra. Todos os elementos formadores do universo circulam pela natureza masculina. Então, ele não tem limite, ele quer conquistar, empreender, realizar uma ideia nova. Então, se ele não tomar cuidado, ele também se torna o quê? Inconsequente. Leviano. Ele tem uma ideia atrás da outra. Então nós nem vamos viver, né, a inércia dessa segurança exacerbada, mas também não vamos viver a inércia do empreendedorismo irresponsável. Então nós criamos os espaços, mas esses espaços precisam ser o quê? Conscientemente preenchidos. E na medida em que vão sendo preenchidos, eles vão sendo ampliados. Amém, amados? De modo que o macroscópio sempre tem uma tradução o quê? Microscópica. E de modo que o microscópio esteja sempre sendo desafiado a ocupar esse espaço macroscópico. Amém? Pó da terra e costela. E aí a outra figura que a Bíblia usa para falar de homem e mulher é cabeça e corpo. Não é? O homem é o cabeça,
a mulher é o corpo, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. E isso é uma figura que também nos ajuda a entender um pouco da nossa identidade na prática. Por quê? Porque a cabeça fala de definição, de percepção. Todos os sentidos de percepção estão na cabeça. Certo? Mas todos os elementos de execução estão no corpo. Você não executa com a cabeça, você define os projetos e os processos e o corpo é que executa. É o corpo que dá sustentação, viabilidade àquilo que foi definido. Uma coisa interessante que muitas vezes incomoda muitos casais é que nessa perspectiva, então, a cabeça ocupa a 10ª parte da geografia corporal. Então não se espante se a mulher ocupa 9 vezes mais o seu espaço. Quase que invariavelmente. O homem está ali tranquilo, ele planejou, está tudo certinho, aí entra a mulher na parada, no plano. Quando a mulher entra no plano, ela vai ocupando os espaços, porque ela ocupa o espaço próprio do quê? Da execução, da viabilização. Jesus não tem essa crise. Vê como é que Jesus é um homem bem resolvido. Quando ele despede da igreja dele, ele fala assim, e coisas maiores do que essas fareis. Então Jesus tem a consciência de que a mulher dele tem um potencial executivo muito maior do que ele. Por quê? Porque ela está formatada para o resultado, enquanto que ele está formatado para a definição. O que está acontecendo com a sociedade hoje? Como nós vivemos numa sociedade onde o resultado suplanta o processo, onde ninguém está interessado nas identidades, mas está interessado nas competências, a mulher está crescendo na sua posição na sociedade. Nós temos cada vez mais mulheres nas posições de quê? De liderança executiva. Por quê? Porque a cultura social está privilegiando uma mentalidade feminina. O mundo está ficando efeminado. Porque não interessa quem você é, desde que você faça o que você tem que fazer. Então nós estamos tendo um mundo sem cabeça, mas extremamente competente nas suas obrigações e responsabilidades. Então a mulher ocupa todos os espaços, por quê? Porque não interessa o nome e o sobrenome dela, ou se a família dela está sendo sacrificada naquilo que ela está fazendo, uma vez que ela sempre faz melhor e mais do que um homem faria no lugar dela. E ainda custa menos. Isso para a sociedade. E a mulher está se sentindo o quê? Promovida, sendo que na verdade ela não está sendo promovida, ela está sendo o quê? Explorada. Porque no fim o que conta não é ela, mas é a sua competência. Isso, amados, é bíblico. Quando Paulo chegou lá em Éfeso, qual era a divindade? Todas as sociedades apontam para uma divindade feminina, que quer colocar uma mulher no céu. Sem cabeça, sem Cristo. Quando Deus foi falar com o povo lá em Jeremias, ele disse assim, eu estou repreendendo vocês porque vocês prestam culto à rainha dos céus. E aí qual que era a queixa do povo? Quem liderava o culto à rainha dos céus? Você vai em toda a sociedade, a idolatria vai sempre gravitando para uma personalidade feminina. Por quê, amados? Por que essa tendência do mundo em colocar uma mãe no céu e não um pai? Porque se tiver uma mãe no céu, nunca vai faltar o quê? Leite. É o culto da competência e não da identidade. Então não interessa o nome que essa mãe tem, desde que ela tenha peito. Ela pode ser Maria da Consolação, Maria das Dores, Maria dos aflitos, dos afogados, dos desesperados, dos empregados, a Maria das Dores. Ela é a Maria de todos os peitos. E foi o que Paulo encontrou em quê? Em Éfeso. Quem é Diana dos Efésios? Uma mulher que no lugar de corpo tem o quê?
seios, um seio para cada necessidade. A mesma mulher com vários nomes. E que nomes? O nome das nossas necessidades. Estamos entendendo isso ou não? E se nós não tomarmos cuidado, isso acontece dentro da nossa casa, na nossa vida. Porque nós não queremos o ônus da definição, nós queremos apenas o benefício do resultado. Nós não queremos o ônus dos processos, nós queremos apenas o benefício do privilégio, do suprimento. Então, quando Deus vai repreender o povo lá em Jeremias, ele diz assim: vocês adoram a rainha dos céus. Quem responde para Deus? As mulheres. Elas falam assim: nós estamos fazendo isso porque os nossos homens viram a gente fazer isso e concordaram. Eles até colocaram os nossos filhos para buscar lenha para a gente adorar a rainha dos céus. E desde que nós adoramos a rainha dos céus, nunca nos faltou alimento. Isso é Bíblia, amados. E Deus falou: então é assim? Então agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque é assim, os homens de vocês vão ficar mudos. Foi assim que Deus puniu a idolatria leiteira. Com o silêncio dos homens. Os homens foram omissos, então eles foram punidos com o silêncio. Não ter o que dizer, amados, às vezes é uma punição de Deus. A gente, como homem, vai se omitindo, não quer definir, porque definir coisas gera conflito, gera estresse. Nós não temos outra coisa para oferecer. Nós, como homem, não temos peito para oferecer. Não temos colo para oferecer. A única coisa que a gente tem para oferecer é empenho. É risco. Então a gente vai ficando calado, vai se omitindo. E Deus fala: então, se está se omitindo, então vou te amaldiçoar com mudez. Daqui a pouco você vai querer abrir a boca e a única coisa que você vai ter para dizer é: eu não tenho o que dizer. Está claro isso, amados? Amém? Então veja, nós temos um perfil de definição. Deus quer que nós sejamos ótimos em execução, mas que nós também sejamos ótimos em quê? Em definições. Então nós não vamos executar apenas em função da necessidade, nós vamos executar para a necessidade. Então nós não somos movidos pela necessidade, nós somos movidos para a necessidade. Deus traz uma revelação, Deus produz uma definição e isso gera um plano de execução. Amém? Essa é uma composição linda. Então não fique estressado se a sua mulher é muito melhor do que você fazendo as coisas. Elas não podem fazer as coisas sem a sua participação, sem a sua liderança. Porque essa é a pessoa. A pessoa não é só cabeça, definição, e a pessoa não é só corpo, execução. Amém? Amém? Então veja, isso é importante para a gente entender, porque, na verdade, é aqui que muitas vezes a gente se embaralha. Como eu estava dizendo, uma vez que o homem é cabeça, ele tem a tendência, e ele tem, na cabeça você tem os sentidos, o homem tem uma tendência muito fácil à distração. Aqui em cima nós vamos ver que toda virtude aqui, se ela não for bem direcionada, o que é virtude se torna maldição. Aquilo que é o nosso maior dom, a nossa melhor virtude, acaba trabalhando contra nós e nos amaldiçoa. Então, se lá em cima eu tenho uma percepção geral, isso tende a se tornar o quê? Tende a se tornar o quê? Vulgaridade. Então o homem começa a se tornar o quê? Irresponsável, inconsequente, leviano. Então a generalidade tem uma forte propensão à leviandade. E a especificidade tem uma forte propensão a que é controle. Então a mulher insegura manipula. A mulher que não se sente amada, ela não vai ter dúvida, ela vai reintrojetar todo mundo e vai manipular a vida de todo mundo em casa.
Porque ela vê um homem inconsequente, omisso. Então veja, aqui na definição, nós temos, como homem, uma propensão ao quê? À percepção, aos sentidos. Então o homem tem uma capacidade de prestar atenção a muitas coisas enquanto ele faz uma só. E isso irrita profundamente as mulheres, e com razão. Porque às vezes o homem não está mentindo, que ele está lá lendo um jornal, de olho lá no menino que ela pediu para ele tomar conta, escutando o que está passando na televisão e ainda pegando o resto da conversa dela que ela está explicando o que aconteceu durante o dia. E ele está ali assim, rodando lá o radar dele e captando tudo aquilo. E ela fica irritada, ela fala, como é que você pode? Você não está prestando atenção no que eu estou falando. Fala, não, estou mesmo, pode continuar. Tá? Por quê? Porque nós temos essa tendência de quê? De generalidade, de percepção, de usar os sentidos ao mesmo tempo. Mas a nossa capacidade executiva, ela tem que ser concentrada. O homem, ele pensa muitas coisas, enquanto ele faz uma só. Agora, a mulher tem a tendência de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não me esqueço um dia que eu estava descendo no elevador do meu escritório e uma dentista que compartilhava lá um andar com a gente lá, estava descendo e estava falando para a amiga dela. Eu tive que atender não sei quantos clientes agora eu vou sair, vou lá pegar o menino que está na escola, que está saindo, para pegar a outra que vai para o balé, e ainda tem que passar em casa, depois vou lá comprar umas verduras, não sei o quê, porque vai jantar não sei quem ligar. E ela foi falando um tanto de coisa, eu fui ficando estressado. Só de escutar o que ela estava falando, o tanto de coisa que ela tinha para fazer, eu fiquei cansado. Eu falei, meu Deus do céu. E ela no maior pique lá, animada e tal. Então, a mulher tem essa competência da execução. Mas a mulher é fixada no pensamento. Então ela faz muitas coisas enquanto ela pensa uma só. Se o marido daquela mulher tivesse dito alguma bobagem para ela de manhã, eu vou te falar uma coisa, ela estava com aquela lista todinha para cumprir, mas ela não se esquecia daquilo que ele falou para ela. Do que falou lá a hora que ele acordou. Eu vou até fazer jantar que é para os amigos dele. Mas aqui a desgraçada me paga. A hora que terminar o dia. A hora que eu terminar tudo. Ele vai ver com quantos pau faz uma canoa. Ele vai ver como é que é. Onde é que o bicho pega. Hoje eu vou dormir de jeans com o zíper quebrado. Ele vai ver, me paga. Então veja, amados. E aí o homem então tem essa tendência da superficialidade. Se nós não tomarmos cuidado com essa universalidade, com essa percepção geral, nós temos a tendência também de ficar o quê? Supérfluos. E a mulher tem a tendência de ficar o quê? Ressentida. Magoada, porque ela intensifica os processos. Você vê que o homem, ele é tão assim, a gente é tão, gosta de tratar, e aí a gente trata a coisa de maneira superficial. A mulher passa o dia, o cara já fez lá o que ele tinha que fazer, porque o negócio dele era fazer uma coisa só, e ele já passou o dia inteiro pensando um punhado de coisa, mas ele já sabe exatamente o que quer fazer de noite também. É uma coisa só. E ela ainda tem um tanto de coisa para fazer ainda. Ela ainda quer discutir a relação, ela quer contar para ele tudo que aconteceu durante o dia, ela quer perguntar para ele como é que ele está pensando em resolver esses problemas todos. Ela tem um tanto de coisa ainda para fazer. E ele passou o dia inteiro, né, pensando um punhado de coisa e querendo fazer uma coisa só. E aí a hora que os dois se encontram, que ela conta para ele tudo que passou dentro da cabeça dela, apesar de tudo que ela fez durante o dia, ela ficou pensando uma coisa só. Ele fala assim, escuta, mas é só por causa disso que você está magoada? Isso não tem o menor problema, querida. Me perdoa. Então o homem tem velocidade em pedir perdão. Porque ele quer resolver logo a parada, liquidar a fatura, porque ele tem algo a fazer. Se a questão é negociar, nós negociamos, fala aí, qual que é a penitência, eu cumpro, e está tudo certo, você não vai ficar magoada só por causa disso.
Que é isso, você ficar magoada só por uma coisinha boba dessa? E ele faz promessa. Você pode ter certeza que eu nunca mais vou falar. Que é isso? Então o homem tem essa superficialidade no trato. Por quê? Porque a cabeça dele pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Ele vai de uma coisa para outra muito rápido. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós ofendemos as nossas esposas, nós as agredimos com a forma assim rápida com a qual nós nos arrependemos. Então eu já aviso para minha esposa: não aceite o meu pedido de perdão de primeira. Você espera eu arrepender mais um pouco. Você firma e me ajuda. Me ajuda, não deixa eu ir arrependendo assim. Me ajuda. Ao passo que a mulher tem a tendência de guardar mágoas e ressentimentos muito profundos. Uma vez eu não me esqueço disso, nós tratamos de um casal, a gente estava compartilhando um retiro de casais, um casal ficou muito quebrantado, fora à noite. Mas Deus acordou esse casal lá de madrugada. Foi uma experiência sobrenatural lá. Ele estava dormindo, ele escutava ela chamando ele acordava e ela estava dormindo. Ela escutava ele chamando ela acordava e ele estava dormindo. Aí eles acordaram ao mesmo tempo e entenderam que Deus estava incomodando, eles resolveram conversar. Esse casal tinha 30 anos de casado, e quando eles resolveram conversar, ela foi abrindo o coração para falar para ele que ela guardava uma mágoa dele, que por isso que às vezes o temperamento dela era explosivo, às vezes ele não entendia por que ela ia de 0 a 80, ela era mais rápida que uma Ferrari, ela ia de 0 a 100 em menos de 2 segundos, e ele não entendia isso. E ela falou: sabe o que acontece? Você lembra da nossa lua de mel? Você me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Rapaz, mas isso é real. Porque a mulher é uma máquina de realizar, mas ela é focada naquilo que ela pensa. Então o que acontece? Se você não tomar cuidado, em vez de ser uma referência segura, você se torna um poço de ressentimento, de amargura. Então você observa que a mulher tem dificuldade de pedir perdão. A mulher não verbaliza o pedido de perdão. Ela externaliza um pedido de perdão. Eu costumo dizer que mulher pede perdão igual gato. Vai passando assim meio no meio das suas pernas, vai encostando, não é? Ela não fala bem que está arrependida, ela faz o pudim que você gosta, né? Ela passa um perfume, ela vai sinalizando que está tudo certo. Ela vai encostando, chegando mais perto, aí você tem que entender que está tudo certo. E nós não, nós já verbalizamos, no tapa. Que é isso? Aliás, eu não estou te pedindo perdão agora, eu já te falei que o meu problema sempre foi esse. Amém? Então, a gente tomar cuidado de que às vezes aquilo que é a nossa virtude vai se tornando um maior defeito. E aí a gente vem aqui para uma figura que é uma figura natural, que a gente convive com ela todo dia, que é a questão do espermatozoide e do óvulo, que são características peculiares da nossa identidade, como macho e fêmea. Vocês verem como é que, de novo, nós temos isso aqui retratado, essa questão da universalidade, da generalidade, da percepção múltipla e a questão da especificidade. Isso também está traduzido nessa figura, né? Porque enquanto o homem produz, se eu não estou enganado, chega perto de 3 bilhões de espermatozoides por cada 2 miligramas de esperma, a mulher produz um óvulo por mês. Então, amado, o homem tem uma tendência, além dele ter uma tendência de generalidade, de uma tendência assim de vulgarizar as coisas, de generalizar, de superficializar as coisas, ele tem uma tendência também de tornar a coisa promíscua. Então essa multidão de possibilidades que habita na nossa vida e que é uma virtude, se eu não cuidar bem disso, isso me torna uma pessoa extremamente o quê? Promíscuo. Eu vou me promiscuindo nesse universo de possibilidades.
Por quê? Porque você já viu algum cara em crise porque ele perdeu 2 bilhões, 990 e tantos milhões de espermatozoides na última ejaculação? Fala, rapaz, eu tive um prejuízo. O que foi, companheiro? Rapaz, eu ejaculei ali e só aproveitei um espermatozoide. Por um investimento desse tamanho. Não, amado, o homem, ele pula disso, por quê? Porque ele sabe que na ejaculação seguinte vem lá mais 2 bilhões e tanto, e que algum lá vai sobreviver, se não vier, ele vai, amanhã vai de novo e vamos embora. Enquanto que a mulher vive um processo mais dramático. Você já viu alguém batizando espermatozoide? Rapaz, eu tenho uma lista completa lá de todos os espermatozoides que eu já produzi até hoje, isso já deu uma enciclopédia. Porque eu sei o nome de cada um dos que foram aproveitados e dos que não foram. Ninguém nunca fez um negócio desse. Mas agora presta atenção no universo feminino. Todos os óvulos da mulher têm nome. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A mulher é capaz de lembrar o dia que ela perdeu o óvulo. O que ela estava sentindo, que música estava tocando e, principalmente, o que foi que você disse para ela no momento em que ela estava perdendo o óvulo. Porque é exatamente o dia lá da menstruação dela, ela estava sangrando, ela estava com cólica, o humor dela estava extremamente comprometido, você não respeitou isso, era 15 de março de 2000 e qualquer coisa. Rapaz... Por quê? Porque é um processo sangrento, violento, essa relação dela com aquilo que é o seu específico. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos o quê? Promíscuos. E a mulher, se não tomar cuidado, ela se torna o quê? Legalista. Ela leva essa diligência ao extremo do protecionismo. Ninguém nunca está pronto, nunca é a hora, convém esperar mais um pouco, cuidado que as coisas não são assim, vê lá onde é que isso vai dar, porque ela tem que lidar com tudo com muito cuidado. Você é muito engraçado, esse menino fala com você e para você de qualquer jeito tá bom, mas as coisas não são assim. Você está prestando atenção no que ela está te pedindo? Antes de você falar que pode? Porque para você está lidando com o resultado de 3 bilhões e qualquer coisa. Mas para ela está lidando com aquele óvulozinho que ela conseguiu fecundar no dia tal, no mês tal, do ano tal, rapaz. Ela lembra que roupa que ela estava vestindo. Isso não é assim, não. Amém? Isso é extremamente prático, mas nós vamos ter que combinar. Nós vamos ter que conversar sobre essas coisas. Esse óvulo não é mais o óvulo, ele cresceu, mas também ele não é um de 3 bilhões e tanto que pode ser. Amém, amados? Isso não é para gerar crise, isso é para gerar o quê? Conhecimento, revelação, desenvolvimento. Amém? Então nós vamos encerrando aqui, porque veja, o homem então, quando Deus diz lá, ao casal frutificai e multiplicai. Então o homem tem o privilégio da semente e a mulher tem o privilégio da multiplicação. Isso é fantástico. Você entrega uma coisa microscópica para a mulher que eu não sei nem quantos microgramas um espermatozoide podia pesar. Aí você entrega um espermatozoide para a mulher, rapaz, daí 9 meses ela te entrega um bebê de 3,5 kg, rapaz. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Amém? E com um tal grau de sofisticação, funcionando, rapaz, com um tal grau de sofisticação e complexidade, que é fantástico, você nem sabia que tudo aquilo estava descrito lá no espermatozoide. Isso é fantástico. Agora, isso deve gerar em nós um profundo senso de responsabilidade. De saber que quando você semeia sementes no coração da sua mulher, ela vai amplificar essas sementes. Quando você compartilha problemas com ela, os problemas vão se tornar maiores, se você não souber como compartilhar. Então você, mulher, cuidado com o que você anda engravidando.
Porque quando o seu marido compartilha com você, não quer dizer que você tem que engravidar de todos os espermatozoides. Porque conforme a semente que você está engravidando dela, você está amplificando o que não era para ser amplificado. Amém, amados? Então a mulher tem a tendência de ampliar as virtudes, mas ela também tem a tendência de ampliar os defeitos. Defeitos de 1 micrograma se tornam também defeitos de 3,5 kg. E nós, como homens, temos que tomar cuidado com o tipo de semente que nós estamos colocando. Porque se você colocar a semente errada, há um sério risco disso se tornar um problema amplificado. Por isso a palavra de Deus diz, cuidado no trato com as suas mulheres como vaso mais frágil. Veja a natureza da semente que você está compartilhando. Amém, amado? Amém? Isso é tremendo. Isso é uma bênção. Mas a gente tem que tratar isso com cuidado, com responsabilidade. Outra coisa, amado, você vai lá, só porque a gente ejacula todo dia, não quer dizer que a mulher engravida todo dia. Então a sua mais brilhante ideia pode ir para o esgoto. Se você está preocupado apenas em ejacular essa ideia na vida de sua mulher, de qualquer jeito, a qualquer hora. Amado, seja esperto. Fica lá medindo a temperatura dela, vai analisando o sentimento dela. Quando ela está assim, aí você deixa para... Você vai desfrutando o relacionamento, trabalhando a libido, mas aí você sabe que no momento certo você vai o quê? Ejacular a tempo de que ela possa o quê? Fecundar, que ela possa gestar e engravidar. Porque, amado, não adianta, se a ideia é chegar lá para ela, na hora errada, no tempo que ela não está fértil, que não tem um óvulo para receber aquela semente e reproduzir aquilo, então vou te contar uma coisa, não adianta você ficar violentando a sua mulher, não adianta você ficar batendo na cabeça dela para tentar convencê-la daquela ideia, porque eu vou te falar, só daqui 1 mês, meu irmão. Até lá é recreio, até lá você mantém o relacionamento, até lá é gozo, êxtase, prazer, para manter o relacionamento aceso, para que no momento certo ela possa engravidar de novo, porque aquele já foi. Então respeite isso. Não queira que a sua mulher se convença de uma coisa no momento em que ela não está pronta para receber aquilo. E nem negue ao seu marido o privilégio desse lazer, desse convívio, do desenvolvimento desse calor, apenas porque ele está ejaculando no momento em que você não está própria, para quê? Para reproduzir. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Eu sei que a gente conversou de muita coisa, mas como eu disse, a gente conversou de muita coisa a respeito de uma coisa só. Amém? Em nome de Jesus, o projeto de Deus é para que, na verdade, a glória de Deus se revele em nós. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito fruto. Deus abençoou a cada um de nós já fomos abençoados, nós não temos que viver o estresse de sugerir a Deus que Ele nos abençoe, nós temos é que conhecer o coração de Deus para a nossa casa. Não fique você pensando que Deus não está pensando em abençoar você, na verdade é que a nossa ignorância não nos permite conhecer o coração abençoador de Deus. E às vezes a gente não tem a coragem de dizer para Deus, Deus, venha sobre nós o teu reino, faça-se na nossa vida a tua vontade. Eu quero conhecer os teus planos para a minha vida, eu quero conhecer os teus planos para a minha casa, porque os teus planos são bons, o teu coração é bom, o Senhor é o Deus que ama, tudo que o Senhor fez foi feito em bondade e em justiça. Então Deus sabe de uma coisa, que venha o teu reino, que a minha casa, a minha vida, meu relacionamento, seja conforme o teu reino, seja conforme a tua vontade. Eu não estou aqui para te sugerir como é que a minha vida tem que ser, como é que o meu marido tem que ser, como é que minha esposa tem que ser. Eu não estou aqui para te dizer, Deus, como é que os meus filhos têm que ser, ou como eu gostaria que eles fossem. Eu quero, Deus, convivendo com o Senhor, conhecer como o Senhor quer que eles sejam. Como o Senhor pode fazer que eles sejam. Deus, eu não quero te dizer como é que o meu marido tem que ser. Eu quero conhecer, ó Deus, o marido que ele pode ser e que está guardado aí no seu coração. Eu não quero dizer ao meu marido como ele deve ser. Eu quero ser na vida do meu marido a revelação do homem que ele pode ser. Eu não quero dizer à minha mulher a dívida que ela tem comigo em ser a mulher que eu quero que ela seja. Eu quero ser um instrumento do Senhor em revelar para minha mulher a mulher que ela pode ser. Amados, encerrando, há duas maneiras de pedir um beijo.
Você pode pedir um beijo dizendo assim: você não me beijou hoje. Isso é uma dívida. Ou você pode pedir um beijo assim: você podia me beijar agora. Isso é um crédito. Amém, amados? E Deus não levantou você para ser o administrador dos débitos do seu cônjuge. Mas Deus levantou você para ser o administrador dos créditos do seu cônjuge. Para que através de você ele conheça o que Deus já disponibilizou para a vida dele. Para que ele aprenda com você tudo o que ele pode. E não que ele viva com você debaixo do jugo de tudo que ele deve. Amém? Você pode. Eu sei que você pode. E se você não quiser ser isso agora, eu vou te dizer amanhã que você continua podendo. Amém? E que você não me deve o que você pode. Amém? Em nome de Jesus. Para que a gente seja frutífero. Para que a gente libere a vida um do outro. Para que a gente promova a vida um do outro. Porque Deus já te abençoou. Deus já abençoou a sua casa. Deus já abençoou a vida dos seus filhos. Deus já abençoou o seu futuro. E Deus já abençoou o seu presente. Deus já derramou toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. O nosso desafio é conhecer isso, é mergulhar nesse amor de Deus, é ter isso liberado no nosso coração. Para que a gente não seja peso, mas para que a gente seja ânimo, encorajamento. Certo, amados? E fé na vida dos outros. Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus de graça, nós te louvamos por todo o tempo passado aqui, por esses momentos tão benditos, ó Pai, e alegres, pela perseverança, pela disposição, em nome de Jesus. E que nós possamos crescer, Senhor. Crescer no conhecimento do Senhor. Para que nós possamos ser na vida um do outro o testemunho vivo daquilo que já foi disponibilizado. Daquilo que nós podemos ser. Que nós possamos ser essa testemunha. Para que o diabo se cale. Para que ele não tenha do que nos acusar ou acusar quem quer que seja. Nós não somos a voz do que acusa, mas nós somos a voz daquele que defende. Daquele que pleiteia a nossa causa, porque temos diante do Senhor, não um acusador, mas temos diante do Senhor um advogado, e nós não trabalhamos para o acusador, ó Pai, nós trabalhamos para o advogado, nós não servimos ao acusador do nosso cônjuge, nós servimos ao advogado do nosso cônjuge, em nome de Cristo Jesus.